Oi, tudo bem? Eu queria conversar com você hoje sobre confiança, sobre ser cuidado, amparado, direcionado por Deus. Depois de já ter provado o abandono, o desespero ou o desamparo, né? Se sentir sozinho, sem esperança, mas depois de ter passado por isso, sentir o consolo de Deus, o cuidado dele. E queria falar com você sobre isso, sobre esse cuidado de Deus e essa confiança que a gente pode ter e tem em Deus, porque Ele é um pastor, aquele que cuida do seu povo, como um pastor cuida de uma ovelha. Eu queria falar sobre o Salmo 23 com você. Eu sei que é um salmo muito conhecido, bem conhecido, assim, pelo menos ouvido por muita gente, né? Lido de alguma forma, até decorado. Muita casa tem um Salmo 23 aberto lá na sua casa, na sua sala, não sei. Eu não quero trazer aqui nenhum tipo de tratado teológico pesado sobre esse salmo, mas deixar com que as emoções, né, e as informações, claro, é, vão saindo assim do texto, né? A gente possa ver e ouvir e sentir a emoção do salmista ao falar, diferentemente do 22, que ele se expressa, ele se expõe ali falando de desamparo, de abandono. Aqui no 23, bem diferente, né? A emoção que é expressada pelo salmista é de confiança total no Senhor. Então, queria refletir brevemente com você sobre isso, confiança no cuidado de Deus, tá? Então vamos lá. Eu queria ler com você o Salmo 23, ele é bem curtinho e a gente reflete brevemente nisso. O Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo e tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Assim diz o Salmo 23, na versão, na NVI, né, a tradução que a NVI fez do hebraico ali. Ok? Talvez a sua seja uma Almeida ou uma nova tradução na linguagem de hoje, ou o que quer que seja. A ideia central está aí, de um Deus, de um Senhor que cuida, e o salmista está falando, está expressando como ele confia plenamente no cuidado do Senhor. E eu queria conversar com você sobre isso, tá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Bem diferente do que a gente leu no Salmo 22, né? Deus meu, por que me abandonaste? O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O salmista, aqui Davi, ele expressa suas emoções de novo, agora com muita certeza de que ele não vai ter falta, não vai sentir falta de nada. E você já deve ter visto muita coisa por aí, bem assim, bem trabalhada mesmo, para dizer que isso não quer dizer de forma alguma que aquelas coisas de teologia da prosperidade, que eu vou declarar e eu vou ter as coisas, um carro novo, não sei o quê. Que bobagem, né? Bobagem, porque a vida tá aí para ser vivida. Deus faz chover sobre o justo e o injusto, a lavoura do justo e do injusto. Tem oportunidade para todo mundo. Provérbios fala muito de trabalho, de diligência, sabedoria, que é melhor do que prata e ouro é ter sabedoria. É melhor você ser pobre, mas ter um coração contente, alegre no Senhor, do que ser rico e ter uma casa que não tem o Senhor ali. E a Bíblia toda vai nos mostrar algo muito maior do que a prosperidade, questão de bens terrenos aqui, né? Então trabalhe e vamos lá.
Só que aqui fala que o salmista não vai ter falta de nada, e a gente vê pelo que ele fala depois, são coisas essenciais e coisas da nossa alma. Eu não vou ter falta, né? Em verdes pastagens me faz repousar, me conduz a águas tranquilas, perdão, e restaura-me o vigor. Guia-me por veredas, uma outra palavra para caminho, né? Guia-me por caminhos da justiça, por amor do seu nome. Não é que eu sou a última bolachinha do pacote. Deus faz isso por amor ao nome dele mesmo. Vê como o que Davi está falando aqui que não vai ter falta na vida dele, né? O que ele falou aqui, né? O que ele expôs aqui de que não vai ter falta? Ele não vai ter falta de repouso, de águas tranquilas, restauração de vigor, andar em caminhos justos e certos e não ficar de trambique, não sei se tem essa palavra aí, onde você está vendo isso, não ficar andando no caminho de coisas duvidosas, enfim, o que é certo, o que não é certo não é certo, e ele não vai ter falta de andar por caminhos de justiça, do que é certo, o que é certo, o que é errado, e ele é suprido por Deus em coisas que restauram o vigor, né? Agora, queria que você prestasse atenção para que, como Davi, o rei Davi, está falando que ele é como uma ovelha diante de Deus, o seu pastor, certo? Então Davi está falando que ele é cuidado por Deus, ele é amparado por Deus, ele é direcionado por Deus, pelo seu pastor, e ele é protegido por Deus. Só que para você se identificar mesmo com esse salmo, para a gente cantar isso também para Deus, depois de sentir que Deus nos tirou do abandono, da desesperança, a gente tem que começar a se enxergar como ovelha também. Né? O mundo, a mente desse mundo maligna diz pra gente que a gente é o rei, que a gente é o bam bam bam, que você é o top, que você tem que você tem que ter milhões de seguidores, que você tem que bombar, você tem que ser o mais bonito, a mais bonita, mais lindo, mais desejado, mais isso, mais aquilo outro. E por consequência, você manda no seu destino, você que fala sim e que não para as coisas, certo? Ninguém paga as tuas contas e você que manda na tua vida. Pois é, então esse não é um salmo para você. Vamos ficar eu, o rei Davi, o maior rei que Israel já teve, e todos os outros que creem em Jesus como seu Salvador, aqui chamando Deus de pastor. Se você é o dono da tua vida, acho que esse não é um salmo para você. Mas se você já está começando a entender que, né, você não manda em muita coisa, que bateu a crise na tua porta, o teu dinheiro não responde, né? E muitas coisas te deixam na mão. Quanto mais a tua força, teu conhecimento. A gente tem que se enxergar dependente, sim. O ser humano é uma criatura linda, a imagem de Deus, criativa e por aí vai. Só que a gente é frágil, dependente, finito, não temos energia nem emoções infinitas para lidar com tudo. A gente precisa sim de cuidado. A gente precisa sim de amparo, direção e proteção. É preciso que você se enxergue como ovelha do Supremo Pastor Jesus, né? O Senhor se faz o pastor de Israel. Jesus fala no Novo Testamento que as ovelhas, né, que Deus dá ao Pai ouvirão a voz dele e saberão, reconhecerão ele. Então também se mostra como um pastor para o seu povo. E então é necessário que você se entenda como ovelha. Se você ainda está mandando na tua própria vida e com o nariz empinado para a vida, orgulhoso, olhos altivos, você não tem como conversar com Deus dessa forma. E se você já sabe como Deus lida com orgulhosos, eu diria para você recuar rapidinho dessa tua postura. Então, como ovelha, eu sou uma ovelha, Davi era uma ovelha do Supremo Pastor. Como ovelha, é necessário se deixar cuidar, é necessário se deixar amparar, é necessário se deixar dirigir, é necessário se deixar proteger, né? Para você deixar que o pastor cuide de você, né? O próprio pastor, que é Deus, cuidar de você,
é necessário que você deixe ele tocar onde está ferido, que deixe Deus mexer em coisa que precisa mexer. Deixe que ele conheça. Deus sabe de tudo, sabe? Mas fale, abra, fala, Senhor, eu sou isso. Eu sou respondão, eu sou mentiroso, eu sou um imoral sexual. Aí você está dando abertura para o pastor mexer na penugem. Uma ovelha tem o quê? Pelo. Lã. Na lanugem. Enfim, você está dando espaço para que o pastor comece a mexer onde ele deve mexer para cuidar de você. O Davi fala que esse pastor dele conduz ou faz repousar, né, em verdes pastagens, conduz a águas tranquilas, né? Então ele se deixa alimentar pelo pastor. A ovelha é conduzida pelo pastor para o pasto, né, o melhor lugar para que ele coma do melhor alimento. Não é você que vai definir o que melhor alimenta a tua vida. Tá entendendo? Tem coisas muito mais aqui, né? Dessas emoções vão mostrando muitas coisas pra gente. Não é a ovelha que define o que é melhor. Não, eu não concordo. Eu acho, na minha opinião, cara, o rei Davi está falando, o Supremo Pastor, que me faz repousar, que me faz em verde pastagens repousar, me conduz a águas tranquilas, ele que me acalma. Então eu tenho que me deixar cuidar. Eu não posso ficar ou de olhos para cima, falando, não, quem cuida da minha vida sou eu. Eu tenho que me deixar alimentar e saciar pelo pastor. Eu tenho que me deixar amparar. Eu tenho que me deixar, eu tenho que permitir, né, me dar a conhecer, confiar nesse pastor e me desarmar a esse pastor, né? Eu não posso ser um bode, um lobo, né? A natureza de uma ovelha é que se deixa, ela é trazida, fala, eu vou, eu volto, tudo bem, eu fico aqui. E ela vai ela vai aproveitando o que de melhor o pastor tem para ela, que é o melhor alimento, o melhor lugar, a hora de descansar. Essa aqui é a melhor água. Para de beber aquela água suja que você tem bebido daquelas pessoas, daqueles lugares, daquele ambiente, daquele streaming, né? Para você que é mais jovem, né? Ou, enfim, Netflix, tá tudo aí para todo mundo, né? Então não é só para jovem não. Então, para de beber água suja e de esgoto que você está bebendo todo dia lá. Mais um episódio de que água suja. Toda hora você está bebendo isso daí, colocando na tua boca, na tua mente, no teu corpo e está reproduzindo também. Já está colocando para fora isso daí. Para um pouquinho e vê o tipo de coisa que você vê, o tipo de coisa que você ouve. Não é um discurso moralista, né? Mas se você se deixa cuidar e amparar pelo pastor de Davi, o meu pastor, o pastor de quem crê em Jesus, você vai ter que começar a se deixar direcionar também. Olha só, guia-me por veredas de justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar em vales de trevas e morte, não temerei ao perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me protegem, me consolam. Você tem um guiar de Deus, então além de se deixar cuidar, amparar, deixe-se dirigir por Deus e deixe-se proteger por Deus. Deixa que Deus te dirija, fale o que é sim e o que é não. Então, a tua vara, você me conduz, ó pastor, você me conduz pelos caminhos que são justos. Você, ó pastor, apesar de passar por muita dificuldade na vida, o Senhor me protege, me consola com a vara e com o cajado. Você diz aqui sim, aqui não. Você vai e enfrenta o meu inimigo, enfrenta o diabo, o Senhor bota o diabo no chão, né? Não tem competição. Você enfrenta o meu próprio pecado, a vara e o cajado, né? Então, tipo, ei, aí não, né? Dá uma varadinha. Aí não, fia. Aí não. Cajadinho para puxar, né? O ganchinho aqui, ó, volta para cá. Se deixar dirigir, se deixar proteger também. Então, só uma coisa prática para tua vida.
Você tem se deixado dirigir, proteger por Deus? Né? Como é que você sabe o que é que sim e o que é que não? Como, com que base no que você está escolhendo as tuas séries para assistir e é tudo aquilo que vem junto, né? Aquela água, é água tranquila, corrente, limpinha, né? Que você tem visto aí. Você está se alimentando daquilo lá. Tem pouco palavrão essa série aí que você vê, né? Pouquíssimo, né? Deus já falou, né? De como é que pode uma fonte de água limpa também sair água podre junto. É bem esquisito. Como se deixar cuidar, amparar, dirigir e proteger se você não é uma ovelha? Isso atenta para a gente também que a confiança de Davi pode ser a nossa confiança também quando a gente se deixa cuidar por outros homens e mulheres de Deus. Você que não permite pastoreio, cuidado, autoridade na tua vida, dificilmente vai reconhecer esse bom pastor aqui que cuidou de Davi também. Como assim, Rafa? Davi tinha gente de Deus também perto dele. Se você for ver aquela história terrível do que Davi fez, naquela traição, ou aquele adultério lá que ele comete com aquela mulher, e toda aquela questão que ele, ao invés de melhorar e ajustar a situação, como foi piorando, colocou o marido da mulher na frente da batalha, além de ter o adultério, ainda tem um assassinato na conta aí. Como é que Davi foi cuidado, amparado, dirigido e protegido por Deus nessa situação? Porque a ovelha também ela precisa ser, né? O ganchinho puxa de volta, falando, não é esse caminho que o teu pastor quer para você, né? Não é o pastor quer para você. Como Davi foi cuidado? Ele teve que ser, primeiro, alertado, pastoreado e corrigido. Quem fez isso na vida de Davi? Davi era um desses que fala assim, eu sou dos igrejas, você é de igreja? Que igreja? É eu e Deus. Ei, que isso? A igreja somos nós. Quem foi conversar com Davi? Um profeta chamado Natã. Então Davi se permitia pastoreio. Ele sentia o próprio pastoreio que ele está falando de Deus, que vem do Supremo Pastor, através de outros, de homens de Deus. Então não é desconectado da nossa vida prática, de conversas e cuidado um com o outro, certo? Claro, minha gente, a gente está falando de gente que está andando de acordo com a palavra, que pastoreia de acordo com a palavra e que vive de acordo com a palavra. Davi teve Natã para alertar ele, com todo cuidado, claro, mas alertou Davi e falou: você pecou. E aí Davi cai em si e se deixa corrigir por Deus também. Então isso vem para a gente também. Essa confiança que Davi vai colocando assim: o Senhor cuida de mim, me ampara, me direciona, me protege, mesmo que eu passe por terríveis momentos, mesmo quando eu andar por vales de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Lembra? Vara, cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim à vista dos inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar meu cálice. E aí o 6 continua com extrema expressão de confiança em Deus, no pastoreio de Deus na vida de Davi. E isso pode ser para a gente também. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Davi se via alvo da misericórdia de Deus, né? Sabe quando misericórdia que segura, né, o dano que era para a gente levar, porque Davi sabia que ele era um homem pecador, mas ele fala, eu sei que a bondade, eu sei que a misericórdia de Deus, o amor leal de Deus segura, né, a punição que os meus pecados deveriam ter. Deus me corrige, sim, Ele me trata, mas eu sou alvo da misericórdia e eu vou voltar sempre para Deus. Eu quero estar sempre vivendo com Deus. Essa era a expressão de confiança, de cuidado eterno que Deus tem com seu povo, que Davi expressou. A gente também pode viver
cantar isso daqui quando Deus tira a gente do desamparo, tira a gente da solidão, tira a gente de caminhos estranhos e ruins, conserta a nossa vida, dá outros caminhos, cuida da gente. Pode ser o nosso cântico também de que o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida da gente. Eu queria só terminar com uma coisa. O Salmo 22 mostrou algo ali bem profundo de dor. E você viu como Jesus citou aquele salmo também na cruz. Ele é um salmo que tem um cheiro também, no começo, de morte, mas depois ele vai para louvor, sabe? Quando a gente olha para o Salmo 22, a gente vê a morte de Jesus ali. Quando a gente vê o Salmo 23, a gente vê que Jesus se deixou ser cuidado, dirigido pelo Pai. Ele foi aquele que nunca questionou a autoridade do Pai. Ele sempre se fez ovelha do Pai, né? E depois ele mostra para os seus discípulos como é ser um bom pastor. E ele fala, gente, a gente precisa cuidar desse povo que são como ovelhas sem pastores. Tá? Jesus foi aquele que obedeceu, ele foi perfeito, ele foi obediente ao Pai, direcionado sempre, sem questionar, sempre como uma ovelha levada ao matadouro, quieta, passou pelo vale das sombras da morte, quieta, uma ovelha obediente. Ele cumpriu aquilo que eu e você não cumprimos. Jesus não foi rebelde. A gente lê isso daqui e eu não quero ser ovelha não, eu quero mandar na minha vida. Jesus foi seguindo aquele caminho, direcionado pelo Pai, se deixando caminhar por tudo isso. Ele quem cumpre totalmente o Salmo 23. Ele que foi ungido diante dos inimigos. Ele que teve o cálice transbordado da ira de Deus, que foi derramada em cima da humanidade por causa do pecado do homem. O cálice que foi transbordado foi o de Jesus. Ele segurou a ira de Deus. Só que a gente vê aqui um salmo de confiança, um salmo que mostra que Jesus passou por tudo isso, mas ressurgiu, e Jesus pode cantar: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e habito na casa do Pai, de Deus, enquanto eu viver, e vivo para sempre. Jesus cumpre totalmente esse salmo e apresenta para a gente a bondade do Supremo Pastor. A gente encerra aqui. Lembra que se você crê em Jesus como teu Salvador, você foi colocado na família de Deus e agora pode ser cuidado com todo essa fidelidade de Deus, que Ele fala, eu cuido das minhas ovelhas. Se você crê em Jesus, você é uma ovelha agora do Supremo Pastor, estará sempre, sempre, sempre cuidada, não importa os vales de sombra, não importa o que passa na sua vida. O Supremo Pastor vai sempre te levar para verdes pastagens, águas tranquilas e falar, descansa, eu cuido de você. Beleza? Creia no teu Supremo Pastor, Ele está cuidando de você agora. Tchau, tchau.